Sejam muito bem-vindos ao Polaris Podcast. O convidado de hoje é Vitor Belfort, o lendário lutador de MMA que dispensa apresentações. Lembre-se de se inscrever em nosso canal no YouTube e de nos seguir nas plataformas de streaming. Primeiramente, muito obrigado por estar aqui conosco. Você é você é um ídolo, né? Eu sempre te acompanhei desde cedo, como eu mencionei antes. E uma das coisas mais interessantes é como é que começou essa paixão pelo esporte, né? Você teve uma trajetória por diversos esportes, inclusive foi zagueiro do meu time de coração, juntamente com o Juan, até realmente chegar no MMA. Você pode contar um pouco dessa trajetória? Cara, os neurônios que ainda estão sobrando aqui, ainda que não foram desgastados, se eu pudesse voltar atrás, eu falo que hoje todos nós temos problemas de memória, né? Se a gente pudesse lembrar da nossa infância, né, a gente se tornaria mais feliz com a vida, né? Então eu falo que na minha trajetória, eu lembro que era coisa destemida, você era um desbravador, né? Eu adorava desbravar, e o esporte o que me ensinou é que quanto mais você pratica, mais você se conhece, né? Então, assim, na minha cabeça, o esporte naquela época era tudo, para mim era competição. E a competição, ela te ensina uma coisa que você vai aprender na vida. A gente perde muito mais do que ganha. Aí você fala, não, eu discordo, Vitor. Eu falo que a vida é muito mais perda do que vitória. Eu falo que a primeira coisa que o ser humano perde é o aconchego do ventre da mãe. A segunda coisa que ele perde é a maneira que ele se alimenta. Ele é cortado, aquele cordão umbilical, que é onde ele se alimenta. E depois que ele corta aquele cordão, ele começa a perder a sua inocência, né? A criança, ela por si só um bebê, ele é muito inocente. E quando ele vai vai ganhando mais idade, ele vai perdendo. Aí depois ele perde, né, a maneira que ele alimenta, porque ele se alimentava do cordão umbilical, depois ele vai no seio da mãe. E ali é a sua fonte de alimento. E de repente aquilo é tirado e é colocado coisas que ele precisa mastigar. E a gente, quando bebê, a gente vai cuspindo, a gente não vai querendo aquilo, a gente não está acostumado com aquilo, né? Mas é a maneira que eu vejo atrás. Então, eu hoje, estando onde eu estou, eu vejo que quando eu era mais jovem, a gente era mais destemido, a gente não tinha medo, a gente ia atrás. Ou ao contrário, aquela criança era muito protegida, né? A gente fala que era os filhinhos da mamãe, do papai e do vovô, né? Tudo era, não pode, vai ficar sem camisa, vai pegar frio, vai sair na rua, não, joga bola de luz no carpete, quero soltar pipa, não, agora vem que tem um ventilador, vou criar um vento. As pessoas protegiam seus filhos no máximo, até porque com medo do que o mundo ia oferecer. Na realidade, o mundo é difícil, o mundo é que eu falo que o mundo não é desafiador, o mundo na realidade é uma selva, né? Então, assim, eu quando criança eu fui exposto a muitas coisas, então isso me ajudou bastante. Isso tinha dentro de mim, existia o medo e o sonho. O medo e o sonho são coisas que não podem se separar. E eu me lembro quando era criança, eu queria ganhar, eu não queria perder. E o esporte em grupo me ensinou a poder entender que a vitória não é minha, é nossa, né? O esporte individual me ensinou que não tem culpado, o culpado é você. Então, assim, eu participei de vários esportes, para mim isso me ajudou muito, né? Meu pai e minha mãe me estimularam muito. E com isso eu conheci classe social, né? Então você jogava tênis, a classe social do tênis era aquela classe de elite. Você jogava futebol, o futebol era misturava classes de tudo quanto é tipo, né? E quando você vai para a luta, você começa a conhecer dois tipos de figuras interessantes. A luta ensina a arte marcial, que é a coisa de você respeitar, você conhecer os princípios. Mas a arte marcial que foi implementada no Brasil pelos Gracies era aquela coisa de que eu sou pequeno, mas eu sou bravo, entendeu? Não mexe comigo. E era aquela coisa que não existia muita filosofia da arte marcial. Então, assim, eu aprendi os dois, né? Aprendi o judô,
Aí fui estudar o karatê. Então eu fui conhecendo que a arte marcial tinha eu preciso me mostrar que eu sou bom, e tem a arte marcial que eu sou bom e eu não preciso mostrar. Então eu fui conhecendo todos os tipos fui exposto a vários tipos de ingredientes, e eu decidi fazer a minha pizza, né? Na realidade eu decidi falar, bom, a minha pizza é essa. Eu me lembro que eu fui campeão de tênis, campeão de futebol, e eu me lembro que chegou um momento que eu falei, bom, eu não quero panelinha, para você entrar nesse time, eu me lembro que a gente estava entrando, agora a gente precisa entrar no campo, aí tinha que passar pelo diretor de futebol, que, poxa, desculpa a palavra aqui, naquela época no futebol tinha muito esse negócio de, porra, o cara é boiola, o cara vai querer sentar no colo, o papo tem que ser um papo reto. Infelizmente é igual novela, falava que antigamente. O cara, para fazer a novela, o cara tinha que sentar no colo do diretor. Isso. Então, a gente fala disso, que é a realidade da vida, né? E muitas pessoas tiveram que fazer certas coisas que elas não acham bonito hoje em dia, mas elas fizeram. Hoje em dia elas são milionárias, poxa, condenam isso, mas elas fizeram. Então, assim, eu não estou apontando o dedo para ninguém. Mas eu me lembro que quando eu era pequeno, eu falo, bom, meu pai me ensinava, ninguém toca na sua bunda, ninguém, entendeu? Ninguém mexe com você, você não mexe com os outros. Eu aprendi aqueles princípios da família, sabe? Você não pega o que é seu, não rouba o que é seu, o que é seu, o que é dos outros é dos outros. Meu pai e minha mãe me ensinou, o que é seu, você conquistou. Eu não te dou, eu não vou te dar isso é seu, você conquistou. E o esporte me ensinou isso. Então me lembro que tinha pais e mães que pagavam pro filho, né? Pô, faziam de tudo pro filho ter sucesso. E com isso eles criaram atletas fracos, não terão sucesso na sua vida. E acaba que o mundo empreendedor é meio que isso, entendeu? Tem aqueles caras que conquistaram, e tem aqueles caras que são filhos de pessoas que conquistaram e conquistaram mais ainda, e tem aquelas pessoas que ficam no meio do caminho. Então, no mundo, a gente tem vários tipos de empreendedores, né? E, infelizmente, para mim, o sucesso não é ter dinheiro, não é ter, minha empresa vale tanto. Para mim, sucesso é o que a sua empresa vale, né? O que ela vende. Ela gera algo positivo ou negativo para a sociedade. Então, para mim, um empreendimento de sucesso, né, no esporte, ou seja, ele em qualquer lugar, era de você fazer escolha mediante qual era o seu propósito, qual era o seu chamado. E acabou, cara, que eu virei um lutador. E, na realidade, o lutador, ele se aplica em todas as camadas da sociedade, né? Hoje, anteontem, eu recebi ligação de um Navy SEAL que queria me conhecer, um cara que, poxa, um Navy SEAL, um dos caras mais casca-grossa do mundo. O cara falou, Vitor, eu tinha pôster seu na minha casa, você é o cara que eu me admirava. Eu começo a entender que, na realidade, o lutador está em todos os lugares, está no pai de família, está no cara que vende, né, pão, no cara que vende qualquer coisa. Só que o lutador em si, no esporte, tem um lutador que ele leva os princípios, né, do atleta, do respeito, e tem aquele lutador que é bully, entendeu? Que, porra, eu sou fera, entendeu? Não mexe comigo. E eu acho que o esporte me chamou a atenção pela a fragilidade que você é como lutador, né? Você está a um ponto de vencer, a um ponto de perder. Então acho que a humildade é o que faz o lutador ter sucesso. Perfeito, Vitor. E falando, emendando o que você está falando, você passou pelo jiu-jitsu com 16 anos, se eu não me engano, você ganhou a faixa preta, e não foi qualquer faixa preta e mestre que te deu essa faixa, né? Foi o Carson Gracie, uma entidade do jiu-jitsu, uma família também, né? Como você bem colocou, que te ensinou. Qual que você acha que foi a maior lição que você aprendeu com o Carson? Olha, ele me ensinou uma coisa que foi negativo, mas foi positivo. Eu me lembro de dirigindo num carro, eu lutava contra o Vanderlei. A gente estava no carro, eu estava dirigindo e ele estava conversando comigo. Aí eu cheguei para ele e falei assim, mas Carson, você mandou fazer isso, mas você não faz. Aí ele falou assim, você vai fazer o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Aí aquilo para mim foi uma facada no coração, mas ao mesmo tempo foi uma
uma lição para mim. Eu falei, bom, caramba, o Carson Gracie fala, por que ele não quer fazer isso, ele quer que eu faça? E eu me lembro que eu, desde pequeno, eu falo, por que isso é bom para mim e não é bom para você? Né? Uma vez eu vi uma foto do meu pai fumando um cigarro, eu falei, poxa, pai, como é que você podia fumar cigarro? Ele, naquela época era o cowboy, o Marlboro. Eu falei, mas e aí? Só porque o cara fumava, você vai fumar também, pô? Se o cara, eu me lembro que meu pai falou, só porque o outro vai pular do prédio, você vai pular também? Eu falei, por que você fez isso? Ele, eu era imaturo. Então, assim, eu vi os meus ídolos, né, os meus pais, todo mundo assumir, né, erro em uma idade adulta, que eu falo que é adulto jovem. Então, assim, na sociedade, o professor, ele te ensina várias coisas, mas o grande ensinamento está no o que não fazer. Então, é o que eu falo para meus filhos todo dia. Olha, tudo que o papai faz, retém o que o papai tem de bom, e o que o papai tem de ruim, joga fora. Ou ensina o papai a não fazer. Que eu acho que é o que eu tenho aprendido com os meus filhos, na realidade, de não aprender com a criança, porque ele fala, papai, mas isso não é legal em você. Eu falo, é verdade. Eu falo, como é que eu posso fazer? Né? Ontem no carro eu estava falando com meu filho, escrevendo um texto, ele, papai, não se fala assim, fala assado. Eu falei assim, eu sei, por isso que você está me ajudando. Então, assim, ninguém sabe muito o que não pode aprender e ninguém sabe pouco o que não pode ensinar. Uma coisa que o Carson me ensinou muito era poder ter um entendimento de que não adianta o quanto você conquistou, adianta o quanto você tem aprendido a crescer. Então, o que os meus mestres me ensinaram bastante era onde está o erro que eu precisava naquela época, né? Onde estava o ingrediente que eu precisava e ele não conseguiu me dar. E valorizar aquilo que eu aprendi, né? Que foi a arte marcial, a confiança, né? Que a preparação, o sucesso de um atleta está na preparação, isso o Cássio me ensinava bastante. Mas a maior lição foi essa. Eu falei, bom, eu não vou poder ser assim. Então, para mim, hoje, a frase é faz o que eu faço e não o que eu falo. Sensacional. E, Vitor, você falou agora, né, dessas lições, e aí eu aproveito o gancho para perguntar, quem são os seus grandes ídolos no esporte e na vida? Olha, a palavra ídolo é uma palavra que eu falo que é perigoso, né? Porque a idolatria, né? A idolatria, ela passa a se tornar um deus. Então, eu acho que o grande problema do ídolo é quando o ídolo se torna um deus. E eu vejo que hoje em dia as pessoas idolatram carro, marca de roupa, telefone, computador. Elas idolatram, né? Na realidade, e a palavra ídolo, assim, eu entendo o que você quer dizer. A palavra, para mim, é a palavra de pessoas que eu admiro e pessoas que foram mentores na minha vida. Volto a falar, nem sempre é só o positivo, a gente vai para o negativo, né? São pessoas que eu admirava, eu acho que era história, então eu comecei a aprender o que aquele cara tinha de bom. Então, exemplo, quando eu conheci o Mike Tyson, eu vi que o Mike Tyson não era aquilo que eu imaginava. Então eu aprendi a pegar o que ele tinha de bom e não reter o que ele tinha de ruim. Então, eu acho que o grande segredo da pessoa que cresce na vida é ela saber reter o que aquela pessoa tem de bom e não pegar tudo que ela tem. Então eu vejo que muitas pessoas hoje, quando elas idolatram uma pessoa, elas falam igual, elas têm acabam retendo tudo que aquela pessoa tinha de bom e de ruim. Então, assim, aprender até com os meus inimigos, né? Assim, a poder ter a humildade de falar assim, poxa, aquele cara ali é meu inimigo, mas o que ele tem para me ensinar? E, assim, mas eu tive pessoas, o Zico foi um cara que foi eu falo que ele não foi um ídolo, ele foi, na realidade, um exemplo de como ele lida com sucesso, como lida com fracasso, quando lida com as dificuldades. Eu me lembro que ele estava lidando com o processo dele do joelho naquela época, não tinha a cirurgia que tinha hoje em dia, mas eu vi literalmente, eu joguei o jogo que ele se aposentou, literalmente ele estava se aposentando e criando um time que ele gostava de ensinar, né? O Nova Geração naquela época, no dia do último jogo dele, a gente jogou, a abertura do jogo dele, a gente jogou, né? O Nova Geração.
E foi assim uma experiência fantástica. Então, para mim, uma das pessoas que foi um marco na minha vida esportiva, na idade bem já jovem, era o Zico, né? Assim, aí tinham outras pessoas, eu me lembro que tinha o Kimair também, que era um cara que eu cheguei a treinar com ele, que foi muito bom para mim no tênis, me ensinou muita coisa. Eu me lembro que eu tinha um tênis agressivo e eu era muito agressivo, e ele falou, essa é a característica do futuro tenista, a agressividade. E naquela época você não podia ser agressivo, você tinha que ser aquela bola de fundo chata pra caramba. Eu me lembro que eu jogava com o André Sá, era um saco, ele jogava aquela bola, ficava no fundo lá, pô, cara chato, pô. Ninguém quer jogar, é igual futebol que não tem gol, né? ou time de futebol americano que não tem touchdown, luta que não tem nocaute. Enfim, tudo para mim tinha que ter ação. E foram as pessoas que me ensinaram, né? Assim, que eu aprendi bastante com elas. Tiveram outros também. Bastante gente eu aprendi. Muito bacana. Uma coisa interessante é que você, dentro do MMA, né, você é considerado um fenômeno. O vencedor mais jovem, né, na história do UFC. Aí você vence o Vanderlei, assim, derruba ele rapidamente. E logo depois você decide sair do UFC e lutar no Pride, né? E depois você ainda vai pro Strike. Qual que é a diferença um pouco o que você sente que é a diferença do UFC, do Pride, desses outros que estão surgindo agora? Naquela época as decisões eram muito mais econômicas do que decisões econômicas e abertura de mercado, né? Eu comecei a fazer as decisões porque, infelizmente, o esporte naquela época estava sendo fundado. Até hoje em dia não existe o esporte ainda, né? É muito mais entretenimento. E como o esporte estava sendo fundado, era muito mais questões econômicas, né? Eu achava que eu valia mais e o dono achava que eu valia menos. E hoje em dia, se você vê como é que hoje em dia os lutadores estão vendo que existe todo mundo é amigo, até que eu falo que todo mundo é amigo, até que começa a falar assim, bom, você está me pagando X, mas eu quero mais. Eu falo que todo empregado quer ganhar mais e todo cara que trabalha quer pagar menos. Qual o segredo? Eu sempre pergunto para todo empreendedor de sucesso. Qual o segredo de um bom empregador, né? de um bom chefe? Como é que a hora que você sabe de dar o aumento e na hora que você sabe que você tem que tirar o aumento, né? É a hora que você sabe que a empresa tem que, vamos todo mundo aqui tem que abaixar o salário porque a gente precisa sobreviver. Então, acho que o segredo do empreendedor de sucesso não está em quanto ele acumula dinheiro para ele próprio. Eu acho que o grande bilionário, o grande homem de sucesso está aquele quantas pessoas ele consegue produzir que tenham sucesso, né? Quantas pessoas você fez elas virarem ricos, né? Então, assim, na minha cabeça, eu me lembro que um dia o Dana White falou assim, poxa, Vitor, eu fiz vários milionários. Eu falei assim, não, Dana, você não fez vários milionários. Você não tinha dinheiro nenhum, você era um personal trainer, eu te fiz ficar um milionário. Então, assim, é questão de ótica, né? Que óculos você coloca e que óculos você vê. Como ele falou assim, poxa, eu fiz várias pessoas ficarem milionárias. Eu falei assim, não, negativo, nós fizemos vocês ficarem milionários. Então, quando você quantifica algo, você tem que ver de quanto trabalho você colocou e de quanto trabalho os outros colocaram. Então, acho que uma empresa de sucesso, ela está não só dos CEOs ali para baixo, né? Está na maneira que ela é dividida. Então, hoje um esporte, né, digamos, a NFL, elas são 60% para os jogadores e 40% para os donos. Eu não sei como é que é. Dizem que a melhor maneira econômica e mais justa é no beisebol, né? No futebol também não sei te falar, mas eu aprendi bastante de como é que é. O UFC, acho que é quase 90% para os donos e quase 10% para os lutadores. Então, a maneira economicamente distribuída, os valores, não é da maneira que era naquela época. Então, assim, a minha saída foi mais por fatos econômicos, mas acabou que trouxe coisas boas também, né? Eu consegui conquistar títulos e abrir o mercado do esporte em outro lugar. Com certeza, e é interessante você falar isso, porque
Você sabe que o UFC eu comecei vendo com fita VHS, comprava nos Estados Unidos, trazia com o nosso querido aí Royce Gracie, acompanhava, mas eu acho que, se eu não me engano, a primeira luta realmente transmitida por uma TV aberta foi a sua, né? E isso foi fundamental para popularizar essa modalidade no país, né? De lá para cá, você acha que você está feliz com o caminho que o esporte trilhou? Porque foi o que você falou, assim, o seu trabalho é a visão de ótica diferente, é o trabalho que você fez para construir o UFC, e você foi um dos grandes causadores disso. Na realidade, se você lembrar, né, na época eu fui o cara que botou o esporte em rede nacional. Na época quando eu fiz a Casa dos Artistas, eu assinei, eu só entraria se o Silvio passasse a minha luta depois na televisão. Ele falou que sim. Eles tiveram um negócio o UFC na mão. Vários empreendedores, eu botei o UFC na mão, vários donos de emissoras puderam ser donos, tinham como ser dono do UFC. Mas naquela época o mercado no Brasil era maior do que nos Estados Unidos. Só que naquela época, infelizmente, o Brasil não acreditou naquele menino que eu era. Falei, gente, compra isso, traz isso. Eles tiveram de graça. Eu me lembro que o presidente na época era o Maluf, né, lá no SBT. Ele falou, o Silvio Santos é uma porta, não adianta. Esse negócio daqui não é um negócio dele. A televisão é só um meio dele poder fazer os negócios das empresas que ele tem, né? Que era o Baú e tal. Eu falei, mas não é possível que o cara não pensa como empreendedor. Infelizmente, muitos empreendedores brasileiros estão satisfeitos onde eles chegaram. Eles não conseguem enxergar que o grande empreendedorismo não é você levar e você fazer, é você abrir o mercado e falar, bom, eu não vou conseguir fazer isso, eu não quero fazer isso, mas eu não posso parar o movimento. E naquela época, muitos homens de negócio de sucesso não tiveram a visão, não acreditaram numa criança que eu era. Uma criança, eu falei, gente, tem que botar. Não foi. E hoje em dia, infelizmente, o UFC não tem o tempero brasileiro como poderia ter tido, dos empreendedores. O empreendedorismo é totalmente norte-americano hoje em dia. E eu ficaria muito feliz do Brasil poder ter eventos nacionais, né, produtores, empreendedores nesse mercado, mas infelizmente todos os empreendedores que entraram com as pessoas erradas e perderam dinheiro, né? É aquele ditado, você nunca pode entrar um negócio por paixão plena e você nunca pode entrar um negócio por dinheiro só. Você tem que entrar pela paixão, mas sempre com a visão de que transformar a paixão em negócio, né? Que esse é o grande a veia do empreendedor. Então, assim, eu falo que é turn passion into profit. Esse é o meu slogan, né? Eu entro em tudo que eu tenho paixão, né? Desejo, que eu sinto que eu tenho como colaborar. Se eu sentir que eu tô lá, foi o que eu falei, você contrata um cara para operar a bolsa, mas na bolsa você não pode ter sentimento, né? A bolsa, o cara que trabalha no mercado de valores, você não quer ele sendo seu psicólogo, né? Ele é o cara que não tem praticamente feelings nenhum, né? Às vezes leva isso para dentro de casa. O cara tem que contratar um psicólogo porque não sabe separar que os filhos não são empresa. Muitos caras que trabalham no mercado financeiro têm dificuldade de entender como é que funciona os outros negócios que não dependem só de profit, né? Que tem sentimentos. Então, esse é o segredo da vida. Eu falo que é o medo e o sonho. Eles andam juntos, mas eles são separados. Você não pode ter um e abster do outro. E, Vitor, você estava até comentando que MMA até hoje não chega a ser um esporte, é um entretenimento, um evento. E antigamente, pelo menos agora, tem mais regras, tem um conjunto de fatores ali que protege mais o atleta, tem a própria luva, por mais fina que seja. E você viveu justamente o começo em que era vale tudo e tal. Como que foi essa transição para você? E que isso gerou de problema, enfim, de saúde? Porque era um negócio brutal mesmo, né? Tinha que lutar várias vezes no mesmo dia. Conta pra gente essa experiência maluca aí que foi o começo. Cara, graças a Deus eu sempre tive uma consciência. Eu falo que eu tive a sorte, que eu acho que é a mão de Deus protegendo e cuidando. E tive o feeling de você
saber a hora de entrar, a hora de sair, a hora de dizer não, a hora de descansar, né? Eu falo que todas as decisões geram soluções para sempre, ou soluções que você tem que colher na hora, né? Então, assim, na minha carreira, eu sempre soube me cuidar, né? Me cuido muito bem. Estou com minha idade avançada hoje, mas assim, me sinto muito bem. Estou com um corpo de garoto, porque eu acho que a idade, na realidade, é algo que você carrega, e quem estipula que 40 anos é velho, eu acho que é a sociedade em si só, porque o estilo de vida que eles vivem. Então, quando você vê um 40 anos que é acabado, a sociedade determinou que 40 anos o cara está acabado, já não dá mais. Então, naquela época, existiam alimentação, não tinha muito cuidado com o corpo. Hoje em dia, 40 anos, ele pode se tornar ele pode ter um corpo de 20 anos, uma saúde de 20 anos. Então, tudo depende do estilo de vida que você leva. E eu sempre quis aprender como é que é performance, né? Para mim, o esporte sempre foi performance. Não adianta eu estar bem só no dia da competição, eu tenho que estar bem todos os dias, eu tenho que aprender a viver bem. Então, para mim, continua sendo um caminho de aprendizado, de poder estar cada vez mais entendendo como é que funciona o meu corpo, a minha mente, o meu espírito, como é que é esses 3 elementos que a gente carrega e como é que a gente lida com É aquele ditado, né? Todo mundo quer morrer o mais velho possível, mas vivendo mais jovem. Ninguém quer morrer mais velho, mas numa cama doente, né? Mas a pergunta é, o que as pessoas estão fazendo hoje que vão fazer com que os seus sonhos amanhã sejam realizados? Então eu falo que tudo que você sonha, você tem que fazer tomar a decisão de como é que você vai chegar naquele sonho. Aquele sonho não pode ser um desejo. Então é a maneira que eu vivo hoje em dia. Para mim tudo é performance, né? A maneira que eu penso, a maneira que eu lido com a minha família, com o meu casamento, na criação dos meus filhos, nos negócios que eu me envolvo, nos empreendimentos que eu estou me envolvendo, né? Para mim tudo é questão de aonde eu quero chegar com isso, né? E qual é o meu maior desejo, né? Que isso tenha solução na vida dos outros. Perfeito. E é bacana que você falou dos três pilares. E uma coisa que eu acredito muito, que é uma curiosidade que eu tenho, você acha que a intuição te ajudou muito nas suas lutas? Porque a intuição de uma certa forma está ligado a questão da espiritualidade, também é uma coisa da cabeça, né? Como é que você se prepara nessa questão de intuição para te levar ao sucesso? Cara, a intuição para mim é simples, é algo que você desenvolve, né? Não é uma coisa, como é que se diz? Não é uma coisa que você herda, né? A intuição é algo que você treina. Só que a intuição tem 2 maneiras que eu vejo a intuição. Tem algo espiritual que pode ser desenvolvido e tem algo que é mental, né? A intuição mental. Uma pessoa que mora em outro estado, outro país, ela tem uma intuição diferente do cara que mora em outro país, outro estado, né? Um índio, por exemplo, tem uma intuição diferente. Eu falo que a intuição está sempre linkada aos seus valores, né? A intuição sempre está linkada àquilo que você acredita ser correto. E aí, quando você não tem os valores, como é que você tem intuição? Você continua tendo intuição. Só que a gente vive num momento hoje muito difícil. Quando você começou essa coisa, você falou assim, eu estou fazendo isso não com o intuito de ganhar dinheiro, não com o intuito de ter sucesso, mas é por isso que isso vai ter sucesso. Porque o intuito de vocês é positivo, né? O intuito de você é... E quando você tiver sucesso, né, financeiro, significa que vocês estão fazendo errado? Não, tá? Significa que vocês estão no lugar certo. Mas, infelizmente, intuição está sempre ligada aquilo que eu estava sentindo, me trouxe muito dinheiro. Isso não é intuição, isso é negócio. O problema do ser humano é que tudo ele olha com os olhos de ganhei dinheiro, ganhei alguma coisa. A intuição tem muito mais linkada aos valores. E aí? Esse negócio que eu entrei está sendo bom para mim? Está sendo bom para minha família? Está sendo bom para os meus filhos? Está sendo bom para a sociedade? Então, assim, na minha cabeça,
eu sou muito sincero, a intuição está linkada àquilo que você acredita. Tem gente que acredita na mentira e hoje em dia vive a mentira. E a mentira hoje é verdade. Então, eu acho que o ser humano está passando por um problema. A crise não é só do... O coronavírus está trazendo várias coisas que o ser humano, né, representa, né? Que eu acho muito mais o medo. As pessoas têm um pânico, um medo que é desesperador. Isso, para mim, está revelando que o ser humano, na realidade, é frágil demais, entendeu? Sem dúvida. Vitor, voltando para os personagens aí que você cruzou ao longo da sua carreira e tal, você já venceu lendas do MMA, como o Randy Couture, o Tank Abbott, o Dan Henderson, o próprio Vanderlei Silva, que a gente falou aqui. Qual o seu adversário mais emblemático? Aquele que você rivalizou, que foi importante na sua carreira para você aprender também, né, com os erros ou com ele? Enfim, conta pra gente um pouquinho de como foi essa jornada com esses caras todos. Acho que todos os adversários foram adversários que eu aprendi, né, que ajudaram a minha carreira a alavancar ou aprender. Eu falo que os adversários que mais me ensinaram foram aqueles que me deram lições, né? Não adversários, sim, eu descobri o que existia dentro de mim. Então, nomeando, digamos assim, um adversário que eu acho que o Tank Abbott foi um adversário bem emblemático naquela época. Ele era o bully de verdade, né? Ele era aquele cara mau de verdade. Ele batia nos outros na rua, ele era um cara agressivo, né? Então ele me ensinou que não vale a pena ser assim, que nem sempre o que a gente vê lá fora. Eu percebi que existia um cara frágil dentro dele. Então, quando eu vejo um cara arrogante, eu vejo que dentro daquele cara existe um cara frágil, fraco. Ele deve ter sofrido na vida dele. Hoje virou moda, hoje virou, vou ganhar dinheiro. Se eu for bullying, eu vou ganhar dinheiro, né? Porque eu ganho respeito. E, infelizmente, tudo que é negativo as pessoas querem ver. E esse é o grande problema do mundo. Notícia ruim vende mais que a boa. Eu me lembro do Jornal Povo. Lembra daquele Jornal Povo? Sim. Aquele Jornal O Povo, espremia, saia sangue. Eu falei, como é que bota isso? Como é que vende? Você, as pessoas adoram isso. O jornaleiro falou para mim, Vitor, as pessoas amam esse jornal. Vende muito mais que o Globo. Eu falei, por quê? Eu falei assim, que as pessoas gostam de violência. Gostam de coisa de morte, de tudo, né? E, infelizmente, é o que vende. É a maneira que o cérebro está entranhado. Então, por isso que eu acho que vale a pena você começar a admirar o belo, você começar a curtir as coisas boas. Mas, infelizmente, a sociedade é doente e a sociedade gosta de coisa ruim. E existe um negócio por trás disso, né? Uma coisa muito, muito bacana, Vitor, assim, até interessante na evolução, né? E como o atleta também tem que evoluir, como todo mundo tem que evoluir. No começo, o jiu-jitsu era um grande diferencial no MMA, né? Porque poucas pessoas sabiam. Então as pessoas levavam para o chão e alguns lutadores não sabiam o que fazer. Mas hoje em dia parece que é o básico, né? Todo lutador hoje já parte do jiu-jitsu, né? Como que você enxerga isso, essa evolução da luta? Eu acho que, na realidade, hoje em dia o jiu-jitsu é a arte que tem menos valor dentro do UFC. Uhum. Se você for ver, os caras aprenderam jiu-jitsu, mas eles não é a arte que é a fundamental hoje, né? Hoje o wrestling, o boxe, o kickbox, hoje foi criado o MMA, mas o jiu-jitsu naquela época ninguém sabia, então era uma arte. Quando o jiu-jitsu ninguém sabe, é onde o fraco, o Carlos falou isso pra mim, o jiu-jitsu é bom quando o fraco, o forte não conhece. Quando o forte conhece jiu-jitsu, o fraco não tem vez. Esse negócio de que o magrinho vai ganhar do grandão é besteira, mentira. Uhum. O magrinho nunca vai ganhar do grandão. Agora, o jiu-jitsu é a única arte que o magrinho consegue se defender por baixo e tal, mas o magrinho não ganha do grandão. Ele falava, não existe isso, Vitor. A hora que os caras aprenderam o jiu-jitsu já era. Então, o wrestling hoje em dia as pessoas se dedicam mais ao wrestling, ao boxing, ao strike, né? Até você ver aquele Alessandro, aquele campeão hoje do meio médio, ele não sabe nada de jiu-jitsu, ganhou a faixa roxa ontem.
entendeu? É um cara que está aprendendo. Agora, você vê, ele foi aprender depois de ser campeão. Ele não precisou aprender jiu-jitsu para ser campeão. Isso mostra que as regras, a maneira que hoje o esporte foi, né, ele foi para um outro lado, um outro campo. Então é importante você conhecer historicamente quais são as artes hoje em dia principais. Você fala assim, Vitor, meu filho quer aprender a lutar. Qual a primeira arte que eu ensino para meu filho? Eu falo, olha, 80% eu quero que ele aprenda strike. 20% ele vai gastar em jiu-jitsu wrestling. Durante 6 anos eu quero que ele... 80% strike. Ele tem que ficar um mestre em strike. Né? Ele tem que ser um atirador de elite. Depois ele aprende os seus 20% ali. Aí depois, uma época eu falo, agora 60% wrestling. O resto, 40% strike. Então, o cara tem que ser muito inteligente nessa matemática. E os caras que conseguem achar essa matemática, eles sobressaem mais. É interessante você falar isso, que eu fiquei recordando uma das lutas emblemáticas sua. Nossa, você não sabe o quanto que eu torci naquela luta. Que foi a do John Jones, né? John Jones, a gente sabe que o cara também é um fenômeno, é um cara diferenciado. Mas ali me chamou a atenção o seguinte, que você encaixou perfeitamente um golpe, né, um movimento nele, e como é que o atleta, isso é uma coisa muito mais profunda, o atleta ali, ele não entrou em pânico, ele soube lidar com a dor, né? Porque a dor acompanha vocês, né? Porque ele deveria estar com uma dor fantástica. Eu não sei se eu escutei de você mesmo comentar uma vez em alguma entrevista que você chegou a escutar o estalo no braço dele, né? Fala um pouco dessa questão, dessa relação da dor, da pessoa ser fria nesse momento. Na realidade foi quando eu comecei a aprender, foi um momento muito difícil para mim, foi um shift na minha carreira e ajudou muito na minha vida profissional, né, pessoal também. Na realidade você não pode ter pena, né? Eu lembro que meu pai usou um termo não muito bacana, ele falou assim, filho, bicho que tem pena sempre leva no rabo. Pato, não pode ter pena, né? Aquele cara meu pai era bem ogro, mas ele falou a verdade, dizendo caminho. E ele falou, bicho que tem pena não dá certo. Aí eu falei assim, pai, mas eu não tive pena. Ele falou assim, meu filho, você teve pena. Na hora que você começou a estudar o estalo, o cara chegou, você deu uma aliviada. Exato. E quando você alivia, você perde o momento. Então eu fui aprender que foi um grande aprendizado, que na vida a gente tem que saber a hora de ser leão e na hora de ser cordeiro. E essa foi a luta que me ensinou, pelo fato de... Então, demorou para mim digerir, e foi o que eu fiz nas minhas derrotas, aprender a transformar as minhas losses em lessons. Eu transformei as minhas perdas em aprendizado, que eu acho que é a maior dificuldade para todos nós, porque todos nós, ninguém posta vídeo de derrota, né, feio, sem maquiagem, sem filtro. A vida social hoje, do social media, é tudo preocupado com o que eu posto, né? Como é que as pessoas vão me ver. Então, assim, para mim, a vida do ser humano, para ter sucesso, ele tem que transformar as suas derrotas em aprendizado. Com certeza. Essa foi uma delas. Com certeza. E fantástico isso que você falou. E sinceramente, eu no teu lugar ia fazer a mesma coisa. Eu ia ceder ali, porque é assustador você acabar machucando até um parceiro ali, mas faz parte da luta e faz parte do show, né? Mas uma das brincadeiras que a gente faz durante a entrevista, tem um jogo chamado Icebreaker, que a gente tira uma carta e a gente faz uma pergunta pro entrevistado. Podemos fazer uma para você? Pode, lógico. Vamos lá. Vitor, qual é seu superpoder? Superpoder? Superpoder é poder saber que eu não tenho poder nenhum, poder vem do alto. Muito boa, Vitor. Muito boa resposta. Excelente. Excelente.
Vitor, a gente também costuma encerrar nosso papo, que aliás foi fantástico, uma lição aqui. São vários aprendizados que a gente tira do esporte, né? E de mentes brilhantes como você, né? A gente costuma pedir uma recomendação de um livro e de um filme, que não precisa ter a ver com o nosso papo aqui, mas são referências que você teve ao longo da vida, filmes e livros que te marcaram. Quais seriam suas recomendações? Bom, cara, olha, eu tenho vários livros. Eu acho que o livro carrega algo bem interessante. O livro carrega sabedoria. O livro carrega entretenimento. O livro ele carrega revelações, né? Então, assim, digamos que se eu pudesse escolher um livro, que eu falo que onde se dá um livro grosso, quando alguém me recomenda um livro grosso, eu falo, pô, o que esse cara fez, né? Então você fala assim, poxa, lê a Bíblia, o cara, puta, um saco, não entendo nada. Então eu vou te recomendar um livro da Bíblia que eu acho muito interessante. Chama-se Filemão. O livro de Filemão. É um livro de 3 capítulos, onde fala sobre Paulo. Ele escreve uma carta para esse cara que era discípulo dele, um homem de muito sucesso, que ele tinha um escravo, e esse escravo saiu com alguma coisa, fez uma coisa para ele que, pô, ele queria matar esse cara. A Bíblia não fala muito bem o que ele fez, mas naquela época existiam cascas, né? Você, quando você era pobre, você não ficava rico, você não tinha opção. Então, Paulo escreve uma carta para esse cara, pedindo que esse cara receba esse cara que fez o mal para ele, roubou, matou, fez alguma coisa que a gente não sabe, para receber ele, não perdoando ele, mas recebendo ele como irmão, não como empregado, que ele pudesse receber ele como família. Então, acho que o grande aprendizado nosso na nossa vida é que todo mundo quer ir para o céu, ninguém quer ir para o inferno, mas todas as decisões que as pessoas tomam hoje em dia são decisões que são, que eu falo que são trevas, decisões que você não gostaria para você, né? Então, para mim, os maiores aprendizados que eu tive na minha vida é poder perdoar e poder amar. Eu acho que o grande problema das pessoas, elas estão lendo muitos livros, elas já sabem de muitas coisas. Eu não tenho nada que eu, de repente, na minha simplicidade, eu não fui formado em Harvard, não fui formado, mas eu fui formado na vida. E a vida me ensinou uma coisa muito simples, que os grandes valores que a gente tem adquirido aqui na Terra, eles não valem nada no céu. Então eu vejo muitos caras bilionários, com muita sabedoria, eles podem criar vários mentores, eles te dão ideia para tudo. Mas a maioria desses caras, eles são tão pobres que a única coisa que eles têm é dinheiro. Então, assim, eu falo que todo mundo está sempre querendo ajudar o pobre. Eu gostaria de dar essa mensagem para os ricos, para os bilionários, donos de empresas, donos de megas empresas, que eles possam colocar a mão na cabeça agora e falar assim, bom, escreve a sua carta, escreve uma carta. Eu vou ensinar você a fazer uma coisa mais difícil que o homem pode fazer. Escreve uma carta para você, aonde for que você esteja. E como é que você gostaria que você fizesse aqui na Terra com os recursos que você tem? Dinheiro, tempo. Então eu vejo muito cara bilionário, mas infelizmente eles prepararam seus filhos para a vida corporativa, mas não prepararam eles para a vida eterna. Então, assim, falando da vida aqui, eu só vou poder ajudar vocês num período de vida, né? Todos os nossos ouvintes agora, eu só vou poder ajudar eles a terem sucesso. Pô, eu quero ouvir esse podcast de Vitor porque eu quero fazer para minha vida ter sucesso financeiro ou sucesso pessoal. E saber que o grande sucesso do ser humano não está em quanto ele adquire de dinheiro, de valores, de empresas, de IPO, de quanto ele tem valor quando ele não estiver aqui nesse mundo, que eu falo que é o legado. O legado da pessoa só vale quando ele sai daqui. E só vale para aquelas pessoas que ele não conheceu. Então, daqui a anos, esse podcast, daqui a 200 anos, alguém vai ouvir esse podcast e falar assim, caramba, esse cara não está aqui mais hoje. Então, eu amo filosofia, eu amo estudar estoicismo, Sócrates, eu adoro estudar todos esses homens,
Mas o cara que mexeu com o meu espírito, mexeu com a minha alma, e até hoje não me deixa ficar confortável, o nome dele é Jesus. E ele falou assim, é mais fácil entrar um camelo numa agulha do que um rico no reino dos céus. Por quê? O cara que é próspero, o cara que é rico, ele acha que ele pode sempre comprar ou ter alguma maneira, porque tudo é mais fácil para ele. Se você tem dinheiro, se você tem uma vida social mais alta, fica mais fácil. Mas para a pessoa que não tem, não é tão fácil. Então eu falo que a verdadeira sabedoria e riqueza está nas coisas simples. Então acho que esse livro de Filemon vai ensinar você a entender que você precisa perdoar, né, para poder ser perdoado. Você precisa amar para ser amado. Então Jesus, ele teve todos os ensinamentos, mas é um livro pequeno, um livro fácil de você entender e bem simples, que ensina que era o perdão. Esse cara teve que perdoar e receber esse cara como irmão. Um cara que de repente matou alguém que ele gostava, roubou algo que ele tinha de muito valor. E ele foi obrigado a receber esse cara, mas com um pedido de irmão. Ele fala, faz para você o que faz para mim o que eu fiz para você. Eu falo para mim que foi a put that tab on me. Ele falou assim, bota essa conta na minha conta. Sabe quando você tem alguém que te pede um favor, que você deve muito para esse cara? Esse cara devia muito para Paulo, e Paulo pediu esse favor para esse cara, que esse cara devia muito para ele. E o mundo é feito disso, de dívidas. Você pode perdoar a minha dívida? Então eu falo que perdoar a dívida, perdoar na realidade as ofensas. Que esse é o grande segredo da vida, você perdoar para você ser perdoado um dia. Sensacional. Fantástico. Muito bom. Fantástico. Vitor, só mais uma vez agradecendo pelo carinho. Além de um grande lutador, é uma alma iluminada. Realmente é fantástico conversar com você e ver o ser humano que você é. Obrigado, muito obrigado pela entrevista. Isso, cara, um prazer. Gratidão. Um prazer, cara. E agora eu estou em São Paulo, mas voltando para Miami, eu vou te procurar aí na Flórida para a gente tomar um café, almoçar ou jantar, o que for melhor. Pô, você é meu vizinho, cara, nem precisa se ver aqui, pelo amor de Deus. Vamos. Isso não. Tu vai vir treinar comigo na minha academia, pô, na BFL, pô. Vamos lá, tu vai adorar. Lá, vai ser um prazer. Vai ser um prazer te conhecer aí e visitar a academia e quem sabe treinar sim. Não, vai treinar aqui. Quem sabe não vai treinar. Que isso? Vamos treinar, com certeza. Pessoal não chama. Pô, vamos sair pra tomar uma cerveja? Eu chamo pra fazer o seguinte, pra te trazer pra saúde, pô. É isso aí, pô. É isso, você tá certíssimo. Prazer, parabéns pra você, obrigado. Tudo de bom, Obrigado, sucesso. Vitor. Abração. Valeu. Um abraço, tchau. Tchau. Valeu.